E agora o Jornal da Justiça traz uma estatística preocupante. Nos últimos anos, cresceu quase 43% o consumo de álcool entre as mulheres. Não tinha hora e nem lugar. Foram 10 anos consumindo bebidas alcoólicas de forma excessiva. Até que em 2005, a comerciante que prefere não se identificar decidiu dar um basta no vício e buscou ajuda. Resolvi assistir uma reunião de Alcoólicos Anônimos e descobri que eu era portadora dessa doença, que eu tinha problema. Se eu tinha algum problema eu bebia, se eu estava feliz eu bebia, se eu estava triste eu bebia, tudo já era motivo para mim. Seja por fatores emocionais ou pelo excesso de tarefas no dia a dia, o fato é que nos últimos anos o número de mulheres consumindo álcool aumentou significativamente. Uma pesquisa do Ministério da Saúde divulgada no ano passado apontou que o consumo de álcool entre as mulheres cresceu em relação aos homens. Passou de 7,7% em 2006 para 11% em 2019. O maior número de consumo abusivo está na faixa etária entre 18 e 24 anos. O consumo de bebidas alcoólicas entre os homens também aumentou. No Brasil, quase 18% da população adulta ingere álcool. Há uma certa normalização do abuso, né? Há até uma glamorização mesmo. O álcool é extremamente danoso. O seu dano em relação à violência tanto social quanto doméstica, o seu dano em relação a perdas de saúde, perdas de dia trabalhado, é incomparável com as outras drogas. Além de trazer sérias consequências à vida dos dependentes, o vício em álcool foi a principal causa de 1,45% das mortes registradas no Brasil entre 2000 e 2017. Reconhecer a dependência é o primeiro passo para mudar essa situação. Por isso, grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos prestam atendimento a quem quer parar de beber. Em 2007, o Brasil criou uma política nacional para atuar na redução do consumo de álcool. Esta advogada lembra que o alcoolismo pode trazer uma série de consequências negativas à vida da mulher, tanto no convívio social quanto no trabalho, e ressalta: todos precisam entender que o vício em álcool é uma doença. É uma doença crônica, é uma doença de difícil diagnóstico e que hoje a gente tem uma ascensão muito grande, não só pelos homens, mas pelas mulheres. A gente precisa de uma legislação que permita, assim como fizeram na época do cigarro, a gente não ter essa apologia à bebida alcoólica, né? Hoje, aquela comerciante do início da reportagem comemora o fato de ter se livrado do vício e ajuda outras pessoas que passam pelas mesmas situações que ela enfrentou. É uma doença, é compulsão. As mulheres têm compulsividade também, igual os homens, entendeu? Agora, elas são mais retraídas, elas não assumem, elas não aceitam. Bom, e sobre essa pauta agora nós vamos voltar a conversar com o advogado Samuel Marçal. Falamos de coronavírus, agora vamos virar a chave e falar sobre alcoolismo entre as mulheres. É uma mudança mesmo que a gente enxerga na sociedade, né? A gente pode ir para essa questão sociológica, a mulher hoje que está empoderada, tem mais espaço. Isso tem alguma ligação na avaliação do senhor com esse aumento? Então, pesquisas mostram, inclusive, que as mulheres têm tido acesso a outros cenários que antigamente não tinham com tanta facilidade. Uma delas é a frequência a determinados ambientes públicos ou privados e o consumo de determinadas substâncias, seja ela álcool ou qualquer outra substância não necessariamente prejudicial à saúde, em ambientes sociais que a mulher tinha um acesso restrito. Hoje, quando se fala de empoderamento, e é com todo respeito e equilíbrio que eu falo sobre isso, tendo você como minha companheira de diálogo e falando para as mulheres, para todo cidadão, independente de ser mulher ou adolescente, a palavra empoderamento pode trazer muita confusão na aplicação para a sua vida. E isso tem surtido um reflexo imediato no consumo de álcool. Agora, a confusão também que causa é o abuso de álcool versus alcoolismo. Inclusive, juridicamente, são coisas diferentes. Consumo abusivo de álcool é uma coisa, portanto, a pessoa que comete algum crime ou delito por consumo abusivo de álcool, ele é enquadrado numa determinada faixa da lei, num determinado artigo da lei. A pessoa que é alcoólatra, ela é considerada como doente e o alcoolismo é uma doença progressiva. Então, portanto, como doença, ela também é enquadrada em outras esferas da legislação, com outras proteções, inclusive para o cidadão alcoólatra, dependente químico. E quais os impactos no âmbito previdenciário para essa pessoa que precisa se afastar do trabalho em virtude da doença?
Por exemplo, a pessoa que é considerada com alcoolismo, um dependente químico, ele pode ter benefícios sociais vindos do INSS como contribuinte. Caso ele seja contribuinte, por exemplo, aposentadoria compulsória, ele pode ter auxílio do Estado para seu tratamento. Caso a pessoa não seja um contribuinte do INSS, ele pode ter acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada também. Então, ele pode solicitar isso apresentando o seu quadro de doença. É como uma doença progressiva de qualquer outra esfera da saúde. Doutor Samuel Marçal, mais uma vez, muito obrigada pelas informações no segundo bloco sobre o coronavírus, agora sobre alcoolismo entre as mulheres. Mais uma vez, agradeço a participação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado por estar com vocês novamente. Boa tarde a todos.